Olá pessoal, tudo bem? Vocês se lembram quando as mães ou alguns pais pediam para você voltar da padaria com um troco? Você se lembra, né, quando você ia para a rua e a sua mãe falava: "Olha, tem hora para voltar?" Bem, o assunto de hoje é sobre como eu me comporto diante das pequenas coisas. Como é o meu modo de ser de fato daquilo que eu aprendi na minha casa ou no lugar onde eu fui educado? Como é que eu me sinto diante das situações das quais eu estou hoje? Né? Trancafiado, muitos trancafiados em função da pandemia, outros, de fato, iam ficar trancafiados do mesmo jeito porque a situação econômica estava extremamente ruim. Então, quer dizer, são altas situações ou altas desculpas que às vezes nós nos colocamos diante da nossa vida para culpar o outro. Sempre a gente tem esse movimento, né, de culpar o outro. Óbvio, né, que nossa situação, ninguém nasce fora de um grupo social, de um padrão, né? A gente compreende que tem famílias com recursos financeiros, ou às vezes sociais, ou às vezes até psicológicos, né, que melhora a vida de uma pessoa. Mas pensando no mundo e pensando em Brasil, a gente pode pensar numa porcentagem aí muito alta que as pessoas, infelizmente, não têm recursos financeiros, muito menos recursos ou pelo menos aspectos psicológicos, né, para poder educar uma criança. Não estamos falando apenas do dinheiro propriamente dito, porque a gente sabe que muita gente tem recursos financeiros, né? Mas aprendeu que roubar era o melhor caminho para ele. A questão da escolha. Talvez é essa situação, né, que nós estamos aqui tentando mostrar a diferença, né, de você às vezes estar, né, com um determinado recurso, mas o aspecto psicológico, o aspecto daquilo que foi passado, né, de família para família é zero, é ruim, né? Onde nós estamos vendo por aí, né? Tantas pessoas diante de cargos importantes nas quais aprenderam que não precisava trazer o troco, né? Por quê? Porque minha mãe tinha mais do que eu poderia imaginar, do que ela poderia ter ou não ter. Eu vou continuar lendo aqui, né, o livro, né, que é agora do Winnicott. Tudo começa em casa, né? A gente vai passar de ponta cabeça aí, mas é esse o livro aqui. Vou ler mais um trecho. Pode ser muito útil postular que o ambiente satisfatório começa com um alto grau de adaptação às necessidades individuais da criança. Geralmente a mãe é capaz de provê-lo por causa do estado especial em que ele se encontra, o qual denominei preocupação materna primária. Apesar de existirem outros nomes para esse estado, estou descrevendo-o em meus próprios termos. A adaptação vai diminuindo de acordo com a crescente necessidade que o bebê tem de experimentar reações à frustração. A mãe saudável pode retardar sua função de não conseguir se adaptar até que o bebê tenha se tornado capaz de reagir com raiva, em vez de ficar traumatizado pelas incapacidades da mãe. Trauma significa quebra de continuidade na existência de um indivíduo. É somente sobre uma continuidade no existir que o sentido do self, de se sentir real, de ser, pode finalmente vir a se estabelecer como uma característica da personalidade do indivíduo. Esse trecho aqui é muito interessante porque vem, né, conectado àquilo que eu estou dizendo de início. O que é que ficou na minha vida diante daquilo que eu aprendi, ou pelo menos daquilo que eu escutei,
ou pelo menos dos exemplos, né, que a minha casa proporcionou. Percebem a necessidade das palavras, percebem como é um modelo que às vezes é muito mais interessante a questão exemplar, né, para de fato a criança, ou depois, quando nos tornarmos adultos, de fato ser no mundo. Caso contrário, né, você terá pessoas de fato traumatizadas e com altos transtornos nas quais ou dos quais gerarão altos conflitos nos grupos sociais que estes, porventura, participarão. Bom, se você gostou desse assunto, por favor, né, compartilha, né, se inscreva no meu canal no YouTube, curta minha página lá no Facebook e me siga no Instagram, Psicólogo Foco. Um grande abraço e até a próxima.